Trouxeram bastante paciência para me ouvir? Porque vão precisar, né, de bastante paciência. Mas eu tenho certeza que os amigos benfeitores vão nos ajudar, já que o que a gente vai trazer são os conselhos deles, não nossos, né? Então, nós vamos começar falando o seguinte. Jesus, ele foi visitar alguns doentes, ele e Simão Pedro, lá em Betânia. E entardeceu e já ia escurecendo, quando eles tinham que voltar para Cafarnaum. Então, o que eles fizeram? Vamos parar e arranjar um abrigo para a gente dormir. Aí então avistaram uma luzinha lá longe e seguiram para lá. Era uma casa de jogos, onde os homens se reuniam para jogar. Eles pediram abrigo e o dono então daquela casa falou para eles: olha, só tem um quarto com uma cama grande, cheia de almofadas. Nem era bem uma cama. A gente imagina naquela época, né? Devia ser um monte de almofadas assim no chão. E vocês podem passar a noite ali. Aí eles ficaram agradecidos e foram para lá. Mas os jogadores, lá fora, pensaram assim: e se aqueles dois forem assaltantes? E se forem malfeitores? Acho melhor a gente já mostrar a nossa força. Foram lá dentro, cataram Simão Pedro, levaram lá fora e deram uma surra em Simão Pedro. Ele voltou, tadinho, choramingando, cambaleante. E aí chegou e o mestre então falou para ele: conserva a paciência, Simão. A paciência é uma luz perante o Pai Celestial. Vai, se acomoda, deita ali do outro lado e fica quietinho. Aí eles se acomodaram. Aí os jogadores lá fora: poxa, mas não é justo dar um corretivo num e não dar no outro. E foram lá para pegar Jesus. Como eles tinham trocado de lugar, cataram Simão Pedro de novo. E aí deram um monte de bastonadas em Simão Pedro. E ele voltou com as pernas doloridas, quase caindo, choramingando. E o mestre falou novamente, né? Simão, tenha paciência. A paciência é registrada nos céus. E aí passaram o resto da noite, de manhã cedo, levantaram e foram caminhando para Cafarnaum. E aí Jesus então, quebrando o silêncio, porque Simão Pedro estava ainda dolorido, tadinho, falou: Simão, pense em nossos compromissos. Você foi agredido, apanhou e sofreu. Mas é justamente assim que o Pai, que está nos céus, me manda tratar os meus seguidores. Aí Simão olhou para ele e falou: então é por isso que o mestre tem tão poucos seguidores. Porque, é claro, para seguir Jesus, nós temos que aprender a sofrer as vicissitudes da vida, né? E aí Simão ali meio que triste, meio que desanimado, que decepcionado, falou para Jesus: é por isso então que o Senhor tem poucos seguidores, já que o Pai manda o Senhor dizer isso para a gente, né? Muito bem. Então, a paciência, gente, é realmente uma virtude muito difícil de se cultivar. Mas nenhuma virtude é fácil. Então nós estamos lutando nessa encarnação, trabalhando o nosso interior, para ver se a gente consegue desenvolver
as virtudes que nós precisamos trabalhar dentro de nós. O nosso estudo de hoje está baseado principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e no capítulo 17. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Todos nós sabemos, né, que brandos e pacíficos a gente, quer dizer, não sei vocês, mas eu, por exemplo, ainda estou um pouco distante de ser. Mas eu quero possuir a terra, então tenho me esforçado. Porque já que a terra está passando por transição, permanecerão na terra aqueles que forem brandos e pacíficos. Então, nós vamos analisar um pouquinho desse estudo, porque Kardec começa esse texto falando exatamente que a dor, ela é um presente de Deus para os seus filhos diletos. Olhem só, gente, é muito difícil a gente entender isso, né? A dor é bênção de Deus para os seus filhos diletos, para os seus eleitos. Então, não vos aflijais com a dor, com o sofrimento. Pelo contrário, dai graças a Deus, né? Agradeça essa bênção da dor. É muito complicado para a gente, que ainda transita aqui pelo planeta de provas e expiações, aceitar que a dor é um presente. Mas, se está no Evangelho, se Jesus trouxe para nós esses ensinamentos, é para que a gente tenha a humildade de aceitá-los e de olhar o outro lado, de procurar ver o outro lado da dor e saber aproveitar esse lado. Muito bem, então, lá no outro texto, no capítulo 17, no capítulo que fala sede perfeitos, então o nosso amigo de Havre, né, em 1862, nos diz essa frase lá no Evangelho que é maravilhosa. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Realmente, até materialmente falando, se a gente está carregando um fardo, quanto mais a gente se curva, parece que mais pesado ele vai ficando. E quando levantamos o olhar para o alto, parece que vai aliviando então aquele peso das nossas costas. É por isso que o Evangelho sempre tem uma mensagem para nós. E a doutrina dos espíritos, ela é riquíssima em mensagens, porque a espiritualidade benfeitora está aí, cuidando de nós com muito zelo e carinho a todo tempo. Ela não nos falha, e é por isso que nós temos uma literatura imensa e que hoje nós vamos trazer muitos exemplos para nós aqui falando da paciência. Nessa mesma mensagem do sede perfeitos, né, tem mais no capítulo sede perfeitos, tem mais uma mensagem que vai nos dizer também assim: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Olha só, o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas que nós precisamos combater em nós. Os espíritos já nos explicaram isso. Então, quando os espíritos nos chamam a atenção para a humildade, é porque a paciência, ela exige de nós essa virtude, a humildade. Nós precisamos desenvolver dentro de nós a humildade para podermos ser pacientes. Mas vamos adiante.
Quantas pessoas aqui começam a fazer alguma coisa e não terminam? Levante a mão. Vamos ver. Levantou o pé. A gente começa a ler um livro, aí às vezes não está muito interessante, a gente larga. A gente começa a fazer um bordado, né, Solange? Aí cansa, larga para lá. A gente, agora eu vou fazer o evangelho no lar, resolvo. Aí faz 1, 2, 3 semanas, na quarta já relaxa. E assim, somos nós, os seres humanos que ainda estamos caminhantes, buscando, né, uma melhoria interior. Então, a maioria das pessoas começa, é muita exceção, quem começa e vai até o final aquilo que se propuseram fazer, né? Então, vamos lá. Aí nós fomos buscar saber o significado de paciência. Então, nós fomos no dicionário de filosofia espírita, que foi escrito por Palhano, Lamartine Palhano, daqui do Espírito Santo, que era médico e já desencarnou há um tempinho. E ele diz, então, que a paciência é uma virtude que consiste em saber esperar e suportar com tranquilidade. Também não é suportar com revolta, não. É com tranquilidade, com perseverança, sem esmorecer, né? E com resignação, com aceitação. Sem queixas ou reclamações, o desfecho de uma situação, os resultados de uma ação, um incômodo, um infortúnio, dores e sofrimentos. Então, a paciência é esperar e suportar tudo isso, seja nos sofrimentos, seja na fila do banco, né? Seja na fila do supermercado, em qualquer situação, é saber esperar com perseverança, com paciência, né? A chegar o nosso momento. A paciência é virtude das pessoas sábias. Por isso eu comentava com as meninas lá embaixo, que olha quanto tempo que eu venho estudando, preparando esse estudo, porque eu não tenho paciência. Então eu precisava, a primeira pessoa que precisa desse estudo sou eu que estou aqui. Então a paciência é virtude das pessoas sábias, compreensivas e conscientes, pois sabem tratar de qualquer assunto ou questão sem tomar atitudes intempestivas. Parar, pensar, esperar o momento certo de falar, ter equilíbrio para poder, então, tomar uma decisão, uma atitude, né? Muito bem. Na Agenda Cristã, de André Luiz, Agenda Cristã, gente, é um livro, todos os livros são ótimos, né? Mas eu sou apaixonada pela Agenda Cristã. Então, desde que meus filhos eram pequenininhos, que eu comecei a fazer o Evangelho no lar, a Agenda Cristã está lá. Todos que participam, nas férias a gente ia para o nosso apartamento lá em Santos e reunia aquela criançada na minha sala para fazer o Evangelho no lar. E todos liam um trechinho da Agenda Cristã. E nós vamos chegar num trechinho aqui que os meus sempre abriam naquela página e decoraram, né? Então, agora há pouco tempo, meu filho, que vai fazer 45 anos agora na quinta-feira, estava passando por um problema, ele mora no Uruguai, aí ele falou: mãe, lembra da frase? A paciência não é vitral gracioso para as horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Nós vamos mostrar ali na frente. Então, na Agenda Cristã, tem uma frasezinha que diz assim: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Gente, nós estamos ainda na primeira infância da eternidade para nós. Nós estamos começando ainda a nossa caminhada.
Nós temos muito mais pela frente do que nós já caminhamos. E olha que nós já caminhamos. Se olharmos para lá, quando fomos criados simples e ignorantes, nós já demos uma caminhada boa. Mas temos muito pela frente. Então não sejamos impacientes, confiemos em Deus, porque Ele está no controle de tudo. A natureza tem um espírito de sequência. Tudo tem o seu ciclo. A gestação não tem um ciclo de 9 meses para o ser humano? Para os animais varia de espécie em espécie. Tem um tempo determinado. A germinação das plantas também. Algumas germinam e crescem rápido, outras demoram mais. Então, me lembro, um palestrante, se eu não me engano, não sei se foi o Haroldo Dutra que contou a história, de um pai que chega lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que o filho ia fazer engenharia. Então, ele chegou e foi argumentar na diretoria por que o curso teria que levar 5 anos. Tem tanta matéria que meu filho não vai precisar na engenharia, que se eliminasse, ele faria em 2 anos. Então, a diretora virou para ele e falou assim: uma melancia leva 6 meses para dar o fruto. E um carvalho leva 100 anos. O que o senhor quer para o seu filho? Que ele seja uma melancia que se arrasta pelo chão e nasce ali? Ou um carvalho que sobe às alturas e tem resistência e cresce forte? Então, isso aí é uma lição de paciência, né? A germinação, como tudo na nossa vida, tem um ciclo. Então, ninguém vai entrar hoje para a doutrina espírita, sem conhecer nada da doutrina espírita, e querer virar um santo de uma hora para outra. Não é assim. Tudo tem um tempo, né? Deus trabalha com tempo. E o tempo, nesse caso, é a paciência. As estações do ano, elas têm o seu tempo, os dias e as noites. Tudo obedece uma ordem, as marés e a evolução do espírito também. O espírito não pula etapas. Ele vai calmamente, encarnação, depois de encarnação, conquista um pouco aqui, conquista mais um pouco na outra, e é assim que a gente vai construindo a nossa evolução, baseados na paciência. Voltando à agenda cristã, outra mensagem de André Luiz: tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Então, quantas pessoas se impacientam à toa porque o outro está com dificuldade para falar, porque o outro não entendeu o que ele falou. E aí é bom a gente lembrar que muitas das vezes nós somos o incompreendido e as pessoas têm paciência de nos ouvir. Então, é preciso ter paciência para saber ouvir também. No livro Depois da Morte, Leon Denis também nos traz seu recadinho. A paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as impertinências. Todas, gente. Até um sapato apertado, né? Até uma comida um pouquinho salgada, aquele dia, né? A pessoa que estava fazendo a comida, sem querer, deixou cair um pouquinho de sal e a gente vai perder a paciência? Não. Né? Acontece com todas as pessoas. Essas impertinências acontecem nas mínimas coisas. Consiste em extinguirmos toda sensação, tornando-nos indiferentes, inertes para as coisas mundanas. Ou seja, a gente ir extinguindo toda a sensação das coisas mundanas e darmos mais valor àquelas coisas espirituais, as que realmente têm valor.
né? Mas como a gente está encarnado, a maioria das vezes a gente inverte a situação. Procurando nos horizontes futuros as consolações que nos levam a considerar fúteis e secundárias todas as tribulações da vida material. É a gente acreditar que existe uma vida plena a nos esperar, que o nosso futuro depende do que construímos agora no nosso presente, que não podemos ficar agarrados ao nosso passado, mas construir no nosso presente um futuro melhor. E isso é uma conquista própria, individual. Suportar, então, a Palhano falou, né, que era esperar e suportar, aceitar e suportar. É renunciar, é aceitar com humildade, é se resignar. E no livro Fonte Viva, Emmanuel também nos fala que esperança não é inação. Esperar requer paciência. E a esperança é uma virtude que precisamos cultivar também. Todas nós precisamos. Mas a esperança, a doutrina espírita, ela vem nos convidar a termos esperança. Porque até o nosso irmão que mais falha na vida, que às vezes está numa prisão, que às vezes cometeu algum crime, até ele terá a chance de se tornar um espírito puro. Ninguém, nenhuma ovelha ficará perdida no aprisco do nosso Pai. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Quando a gente se precipita muito, dificilmente a gente conquista. Então a gente olha um atleta, né, nas Olimpíadas, vão trabalhar ali numa barra. Se eles não tiverem a paciência de fazerem dentro do tempo certo os exercícios, eles não vão alcançar a vitória. E olhe que para chegar ali numa Olimpíada, quanto tempo de treino eles tiveram. Que paciência para poder chegar ali. Assim é um músico, né? Assim um artista que precisa ter esse tempo de paciência para alcançar a vitória. Se cada noite é uma nova sombra, cada dia é uma nova luz, gente. É só termos a paciência de esperar que a noite passa, né? Que os sofrimentos se acomodam, que a dor fique guardadinha, embora as feridas, muitas das vezes, são difíceis de serem fechadas, mas a gente pode deixá-las acomodadas até que um dia a gente vai encontrar uma nova luz. Não renuncies nunca ao trabalho renovador. Continue batalhando, não desista, né? É para frente que a gente tem que caminhar e lutar. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Olha, que coisa linda. É preciso, porque todos nós que estamos aqui, nós temos um passado de sombra. Eurípides Barçanufo sempre dizia isso. Não existem inocentes na Terra. Então todos nós temos alguma coisa, senão a gente não precisava estar reencarnado aqui. Então vamos trabalhando essas sombras que a gente ainda traz de outras vidas, de outras existências, aliás, porque a vida é uma só, né? Para que a luz possa brilhar em nós e nos favorecer. Emmanuel ainda nos diz, olha a paciência, é ensinar, repetir e esperar. Então ensina. E o professor Hermógenes, né, de yoga, ele também já faleceu. Mas uma vez ele veio aqui em Vitória na jornada médico-espírita
e ele nos ensinou as 4 palavrinhas mágicas, né? Entrega, confia, espera e agradece. Ou seja, é a paciência que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. E Emmanuel fala a mesma coisa, é ensinar, repetir. Porque você numa sala de aula, os alunos não são iguais, não existem 2 pessoas iguais. Cada ser humano tem o seu tempo, o seu ritmo. Então, muitas vezes o professor tem que ensinar, tem que repetir. Em casa, na família, a mesma coisa. É ensinar, repetir e esperar, porque o fruto vem. Aí a frase da Agenda Cristã, a frase dos meus meninos. A paciência não é um vitral gracioso para as horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Nas horas de lazer, de festa, a gente precisa ter paciência? Não precisa, né? A gente está ali, ó, tranquilo, curtindo uma festa. Mas na hora das dificuldades, sim. É o momento, então, que ela vem nos amparar. É no momento mais difícil que a paciência vem nos amparar. É a plena confiança em Deus. Se não está nas minhas mãos decidir, então eu tenho que esperar o tempo de Deus. No Palavras de Vida Eterna, a nossa lição de abertura, né? Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência na sua função educativa. Então, nós vimos na lição de abertura que a paciência, ela é educativa, é uma lição educativa. Então, vamos pegar um trechinho para a gente refletir. Paciência. Paciência é serenidade, sim. Ser sereno, mas a calma, ela não é a aprovação ao desequilíbrio. Não é você cruzar os braços e deixar que dentro da sua casa vire uma anarquia, alegando serenidade, calma. Não. É saber resolver os problemas sem violência, sem intempestividade, né? Porque a calma, a serenidade não aprovam o desequilíbrio. O equilíbrio é uma virtude mediana, nem tanto de um lado, nem tanto do outro, é no meio. Então, o equilíbrio é uma virtude que precisamos também desenvolver muito em nós. Paciência é compreensão. Eu vou compreender que o meu companheiro está nervoso, que aconteceu alguma coisa, que ele hoje não está muito bem. Mas entendimento, no entanto, não é passaporte para o abuso. Mas aí eu vou deixar que ele me bata, que ele quebre a minha cara? Não vou. Eu entendo que ele está nervoso, que chegou nervoso, tá, mas vamos trabalhar isso. E ele não precisa ser agressivo só porque pisaram no calo dele ou bateram no carro dele lá na rua. Paciência é harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Então, quando nós aplicamos um passe e pedimos que as energias se harmonizem naquela pessoa, ela tem que fazer a parte dela. Nós que aplicamos o passe, somos ali instrumentos da espiritualidade. Mas quem trabalha a sua harmonização, o seu equilíbrio, a sua saúde, a sua aceitação, a sua paciência, é a pessoa que está sentada para receber o passe. Se ela criar uma barreira ali, ou se ela não estiver firmemente pensando naquilo que ela deseja, é como se tomar um remédio falso, não é?
Então, a harmonização, ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Então, em momento algum, vamos aceitar a delinquência em nome da paz, da ordem, da harmonia. Paciência e tolerância. Mas a brandura, entretanto, não é conestação. Aí eu fui no dicionário, porque eu também não sabia. Estava lá na lição e eu não sabia. Alguém aqui sabia o que era conestação? Conestação é a aparência, é você fingir alguma coisa, sabe? Dar uma aparência que não é a realidade. Então, brandura, entretanto, não é conestação com o erro deliberado. Então, se eu aceito e... Por exemplo, uma sabedoria muito grande. Meu pai era um pouquinho nervoso, era uma pessoa maravilhosa, mas era um pouquinho nervoso. Quando ele estava nervoso, minha mãe calava a boca, porque ela tinha uma sabedoria fora do comum. À noite, já tinha passado tudo, aí ela ia sozinha com ele, conversar com aquela vozinha dela tranquila, branda, e eles acertavam os pontos ali. Então, isso é tolerância, mas não ser conivente com o erro. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano. Então, é todo momento, dentro de casa, no trabalho, na rua, no banco, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, aonde a gente estiver. Buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde, sem farpas de irritação. É fácil, né? Hein, Cida, é fácil? A paciência é benigna. Atende a ferida causada pelos outros. A paciência. E a benignidade faz com que você não retruque o ferimento. Então, às vezes, você é ofendido e você aceita. Aqui tem uma história linda da Anália Franco. Anália Franco, ela trabalhava com crianças, ajudava as crianças lá em São Paulo. Então, ela conta aqui para nós que uma vez ela foi passar a noite com uma paciente que estava muito enferma, conhecida dela. E chegando lá, então, ela falou: eu posso ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para você? Nossa, a mulher gritou, dizendo que de jeito nenhum, Deus me livre, eu quero é água. Aí a Anália Franco foi lá, trouxe uma água fresquinha, purinha. Quando entregou na mão dela, ela pegou o copo d'água e jogou na cara da Anália. A Anália enxugou o rosto, baixou aí ela. Quero outra. Essa aí não estava boa. A Anália foi lá e trouxe outro copo de água. Quando entregou para ela, ela, quero chá. Aí a Anália foi, trouxe um chá para ela. Ela pegou o chá e jogou na blusa da Anália. Chá mal feito, chá frio. E aí jogou eu quero é chá quente. Aí a Anália foi lá, buscou um chá quente e falou para ela: está na hora do remédio. Tome então o chá com remédio. Aí ela gritou: que então venha depressa esse remédio. Ao tomar o remédio, o que ela fez? Pegou a colher, que ela tomou o remédio, e bateu no braço da Anália até cortar. Quando ela viu que tinha machucado a Anália, que estava saindo sangue, ela começou a chorar. Pediu desculpa, ela caiu em si ao ver a paciência. Então ela fala para a Anália assim: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, então leia o que você quiser. Aí a Anália Franco pegou o Evangelho
e leu exatamente a página sobre a paciência, em que Jesus fala, né, que a dor é uma bênção dada aos eleitos do Pai. E leu a página toda para ela. Aí ela se acalmou, no dia seguinte ela teve alta, e ao sair do hospital, ela soube que a Anália estava começando o projeto de cuidar das crianças da rua. Então ela pegou um dinheiro e deu para a Anália começar o seu projeto na rua. Gente, é um exemplo de paciência. Ela não retrucou o mal que ela recebeu, né? Isso é benignidade. Ela aceitou ali aquela humilhação com paciência. Mas a paciência também requer renúncia. E aí trouxemos um trechinho do livro Renúncia, de Emmanuel, um romance lindíssimo. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu, atravessando todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si própria. Falando então do espírito Alcione, né, que renunciou a vida inteirinha até a sua desencarnação. Tudo que ela projetava, ela acabava tendo que renunciar. A paciência é obediência é humildade, né? Então a obediência é o consenso da razão e a resignação é o consenso do coração. Então quem é inteligente, obedece, não é assim que o ditado diz, né? Manda quem pode, obedece quem é inteligente. E quem se resigna tem o bom senso no coração. A paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Amélia Rodrigues, ou uma escritora também que tem livros maravilhosos para nós. A paciência é um convite à não violência. A violência é um recurso que resolve rápido, resolve mal e por pouco tempo. Às vezes, numa briga, numa discussão, acaba se resolvendo o problema ali, mas por pouco tempo logo virão as consequências. Muitas das vezes, a triste consequência do remorso, quando a gente acaba fazendo algo que não deveria ter feito. A brandura e a paz são um recurso difícil de ser implementado, difícil de ser mantido e demorado para se chegar a um resultado. Exige paciência, tempo, né? A sociedade nossa atual, ela espera soluções rápidas. O tempo está correndo demais a conta e as pessoas não param para refletirem sobre si mesmos, sobre as suas condições espirituais, principalmente, e morais. Paulo e Estevão, né? No livro Paulo e Estevão, quando Paulo ainda era Saulo e que trouxeram à frente dele Estevão como prisioneiro. E ele então deu muitos socos na cara de Estevão. E Estevão só chorava e as suas lágrimas misturadas com sangue. E não dizia uma palavra. Ele só pensava em Jesus, que Jesus havia dito que a dor e o sofrimento era para os eleitos do Senhor. Então Saulo, chegando para ele, foi ficando com raiva, porque ele batia. Estava ensanguentado Estevão e não reagia. Aí Saulo foi ficando mais nervoso ainda, né? Porque ele era intempestivo. Então ele diz para Estevão assim: não reages, covarde? Tua escola é também a da indignidade? Estevão, com toda a brandura, com toda a paciência, humildade, renúncia e todas as qualidades que nós falamos aqui, diz: a paz difere da violência
tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. A força do Cristo é moral. A de Saulo era do punho. E a de Estevão era a força moral dos ensinamentos de Jesus. E a gente não aprende os ensinamentos de Jesus, né? Como somos teimosos. O manso não é fraco, é forte, porque entendeu que tudo tem um tempo, que a vida tem uma lógica. Então, às vezes, o manso é chamado de bobo, de idiota, mas é porque ele já entendeu que tudo tem um tempo, que ele tem que esperar, ter paciência. Deus usa o tempo e não a violência. Ele usa o tempo do amadurecimento. Ele espera que cada um esteja amadurecido. Olha, Jesus esteve... Olha quantos milhões de anos estamos na Terra. Quanto tempo tem a Terra? 2000 anos que veio Jesus nos ensinar a lei do amor. Olha quanto tempo levou até a chegada do Espiritismo em 1857, para que a gente pudesse entender os ensinamentos de Jesus. Entender, não praticar. Praticar não sei quanto tempo ainda a gente vai levar, né? Mas nós, filhos de Deus, fomos projetados para a paz, para o amor, para a felicidade. Foi para isso que Deus criou os seus filhos. Será que ele fica feliz, satisfeito de ver seus filhos violentos? No Velho Testamento, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: é melhor o fim de um discurso do que o princípio. É melhor o homem paciente do que o arrogante. Não sejas fácil em te irares, porque a ira repousa no coração do insensato. Deus gosta mais das coisas no fim do que no começo. Às vezes começa-se um discurso, né, muito floreado, e no final mostra-se as garras. E aí, no outro dia, comentando sobre isso com o meu marido, eu falei, né? Pois é, as pessoas casam e fazem aquela festa de casamento sem saber se vai dar certo. Então, como Deus gosta mais das coisas no fim, a festa de comemoração tinha que ser 25 anos depois, 50 depois, para provar que deu certo, né? Comemorar aquela vitória. Porque levar um casamento tanto tempo assim é uma vitória. Aí ele diz para mim assim, então ano que vem nós não vamos fazer festa nos nossos 50 anos de casado. Vamos esperar mais 50 para ver se vai dar certo. Na carta de Paulo aos Romanos também, Paulo diz assim: e também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz engano. Então, em todos os nossos momentos difíceis, fica aqui a lição, que a gente procure usar a paciência, né? Leon Denis nos diz assim: a paciência conduz à benevolência. Como se fossem espelhos, as almas reenviam-nos o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia produz o amor e a sobranceria origina a rispidez. Então, cada pessoa com quem eu me relaciono, com quem eu falo, é um espelho do meu sentimento. O que eu estou sentindo, eu estou passando para aquela pessoa. Ou desprezo, né? Ou atenção, ou paciência, a paciência de ouvir, né? O problema do ser, do destino e da dor, também de Leon Denis, no capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma de Caráter.
O sábio cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Então é aqui, o momento é aqui e agora, para nós exercitarmos a paciência. Portanto, há aflições e aflições. Aflições vazias. Quantas e quantas vezes nós criamos aflições por coisas fúteis, por bobagem. O trânsito está terrível, eu estou agarrada no engarrafamento, para que eu vou criar a aflição? Eu não vou conseguir resolver o problema ali, então por que eu vou ficar aflita? Então, elas são buscadas por nós de uma maneira inútil, são infrutíferas e trazem ansiedade, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo. E as aflições cheias são aquelas que nós necessitamos para a nossa educação moral, né? Chegam naturalmente como recurso da vida. São as grandes lições que nós já sabíamos delas antes de reencarnar. As grandes lições que nós iríamos ter aqui na nossa passagem na Terra. O que as pessoas entendem por ansiedade? Na maioria falam, não tem muita paciência e que a ansiedade é uma impaciência que as pessoas não sabem esperar. Ou é um desejo que algo, que tudo aconteça rapidinho. Mas, na realidade, a ansiedade é uma doença moral. Ela traz insônia, falta de ar, ou uma respiração ofegante, ataques de pânico, tremores, preocupações excessivas, tensão muscular, medos irracionais. Então é preciso que a pessoa ansiosa seja também tratada com paciência. Aqueles que convivem com elas devem ter paciência para poder ir ajudando-a a vencer essa ansiedade. E Chico então nos diz que o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Então não sou eu que estou dizendo, né? Aqui teria o som, mas eu esqueci de falar com o Liz, então eu vou lendo com vocês, tá? Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois que enseja ao homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade. Assim, submetendo-se-lhe sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando
as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente, sem tardança, porém com paciência. Atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Deixa eu desligar aqui esse som. Bom, então finalizando, gente, entre a raiz e a flor há o tempo de Deus. Ele trabalha com o tempo, como nós já falamos. E aí nós trouxemos também ainda aqui mais uma liçãozinha para nós, liçãozinha, né? De Emmanuel. O homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que encontraste observando a natureza? Aí o trabalho respondeu: a pedra. A água, que corria brandamente em derredor, escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. E, com algum tempo, abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para o outro. O homem anotou o acontecido e indagou da água sobre o instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Então, que Jesus nos abençoe, né? E vamos terminar a lição, nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Um trecho da música. Que Jesus nos abençoe a todos.